artística aí. É porque... Está no ar Papo de Subúrbio, um local onde a cultura e a comunidade se encontram. A gente aqui no Papo de Subúrbio é ótimo, porque a gente é pego assim, mexendo no celular, né, conversando, comendo. Mas o Papo Subúrbio é informalidade, o Papo Subúrbio é acima de tudo, você chegando junto com a gente, colaborando, dando like, curtindo, mandando pra geral, porque a gente sobrevive disso, da sua inscrição, da sua indicação. Ainda mais num dia como hoje, um dia maravilhoso, porque a gente tá falando de literatura, a gente tá falando de potência cultural e a gente tem uma convidada que vai falar muito disso. Mas antes de a gente falar da nossa convidada, eu só queria agradecer novamente a nossa parceira irada, que trouxe pra gente, né, uma série de camisas, ó. Rio, pizza ketchup. Pizza ketchup é carioca. Não, e dormida também funciona no Rio de Janeiro, funciona tudo, de né? Manhã. Aulas, Irajá, que o Tom ganhou, porque também fiquei com vontade de ter uma camisa dessa. Mas se você quer ter uma camisa dessa de que dá uma identidade suburbana pra você, uma camisa pensada no público suburbano, entra lá no site da Irada, que tem uma série de opções, ó, desconto pra caramba. Se você quiser ir no cupom Papo de Subúrbio, você já ganha 15% de desconto. Mas olha que tem outras promoções, então entra lá e curte à vontade. E o Tom vai falar também. O Tom vai falar? Né? Vai. Tom, quem é que tá então aí fechando sempre com a gente da parceria? E agora eu vim dar um recado pra você, que quer se vestir com elegância e estampando no peito a sua suburbanidade raiz. O Papo de Subúrbio tá numa parceria incrível com a Irada, essa marca suburbana que tem orgulho de dizer de onde veio e mais. Trazer memórias afetivas, trazer referências suburbanas, gírias e tudo pra você andar na moda, é claro, né? E você, nosso parceiro aqui do Papo de Subúrbio, nosso admirador, não vai ficar de fora, né? Clica aqui ó, no QR Code, aponta seu celular ou entra no site irada.com.br e com o cupom Papo de Subúrbio você garante até 15%. Não vai ficar de fora, né? Vai lá na Irada, garanta suas peças, vê, tem diversas estampas maneiríssimas para você estar usando e com o Papo de Subúrbio vai garantir aquele desconto esperto, né? Então não fica de fora, garanta já e anda na moda com a Irada. Vem! A gente sempre tem parcerias maravilhosas, a gente tá sempre muito bem acompanhado e a gente não vai ser diferente agora. O Papo do Subúrbio hoje tem uma pessoa que é minha amiga, que é uma pessoa de referência intelectual pra mim, mas o Tom vai dizer quem é que vai ser nosso convidado hoje aí, Tom. Antropóloga e historiadora, Adriana Facina é uma das principais vozes no estudo das culturas periféricas. Com um olhar afiado sobre o funk, o brega e a criminalização da pobreza, ela traduz as ruas em pensamento. Professora no Museu Nacional e pesquisadora do CNPq, conecta saber acadêmico e vivência popular. Não vai perder, né? Então, depois das devidas apresentações, agora, depois de esperar um tempão pra gente trocar essa ideia, Adriana, eu queria te agradecer demais por estar aqui. Hoje a gente tá com a Adriana Facina, que é historiadora, antropóloga, professora, pesquisadora de cultura, de cidade, alguém que sabe escolher bons objetos de estudo, né? Acima de tudo. Pô, Adriana, obrigado, querido, por ter vindo aqui. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Esse programa é muito legal. Pô, eu tenho enchido o saco literalmente da Adriana há um tempão. Aqui, né? E a Adriana tá prestes a fazer uma viagem, né, um intercâmbio cultural que ela vai falar pra gente aqui, importantíssimo. Ela vai dar aula em Paris e no meio dessa correria eu, vamos lá, fui pegar ela em casa, senão ela não ia vir. Mentira, você ia vir, né, Eu ia vir. No meio da loucura eu ia vir. E o que você vai falar lá em Paris? Eu vou ser professora convidada durante um ano letivo na Université Sorbonne Nouvelle, mais especificamente no Instituto de Altos Estudos de América Latina. Olha. E vou dar aula, vou orientar trabalho de mestrado, fazer pesquisa, essas coisas, né? Beijinho no ombro pra você, tá vendo? Olha aí. Vai tirar a onda lá. E eu queria começar uma pergunta que eu nunca fiz pra Adriana, mas pra saber, e eu acabei descobrindo aqui no começo, de maneira informal, o que levou a Adriana pro campo da história. Porque eu fiquei sabendo que ela tentou vestibular inicialmente, ela começou com medicina, foi isso mesmo, Adriana? Foi. Isso me surpreendeu aqui no começo, cara. Então, eu era uma adolescente com muitos interesses, né? Eu fazia teatro, eu adorava história, eu adorava biologia.
E aí, quando chegou na época do vestibular, eu não sabia. Eu tava assim, tipo, entre cinema, biologia, educação física, que eu também era do esporte, medicina, ou história, ou enfim, né? E eu pensei, qual é o mais difícil? Porque eu nunca mais quero passar por isso de novo, fazer pré-vestibular, né? Que era o O. E aí eu falei, bom, o mais difícil é medicina. É bom que da medicina eu posso mudar para qualquer curso. Aí eu fiz medicina, passei para UF, fiquei 1 ano e meio, né? 3 períodos, e aí mudei para história. Porque eu acabei me interessando mais, eu também fiz uma viagem no final, acho que do primeiro ou segundo semestre, eu fiz uma viagem com a minha mãe, eu tenho uma tia que mora em Roma, a gente foi visitá-la, e eu fiquei encantada, assim, eu nunca tinha ido à Europa, né? Aí fiquei encantada lá com as histórias, com as ruínas e tudo. Aí falei, quer saber? Eu vou mudar para história. E a família aceitou assim? Super! Imagina. Olha, minha família, sobretudo por parte de pai, é enorme, né? Meu pai é de uma família de 19 filhos, né? Ele é o 13º. Era o 13º, se eu não me engano. Então, assim, tinha muitos primos e tal. Tinha gente que me ligava do Ceará, né? Que é a nossa família de lá, que eu não sabia nem quem era, eu não me lembrava. Assim, falar, olha, não vai fazer isso, é uma besteira pra sua vida, não sei o quê. Tá bom, tio. Fale com a sua tia aqui. Tá bom, tia. Foi brabo. Esse negócio da família. Eu era a primeira pessoa da família a entrar na universidade. Então, Nossa. Você me lembrou de uma coisa, fugindo um pouquinho do papo. Meu avô faz muito isso. Meu avô liga da Paraíba e ele não consegue coordenar muito bem a câmera do celular e fala assim: olha aqui suas primas, sua tia, todo mundo te mandando um beijo. Era mais ou menos isso. O telefone tocava muito. Na família da minha mãe, né? Eu fui a primeira, né? Ainda tem essa questão do status de medicina, alguém que entra pra medicina. A minha mãe falava assim: olha, a gente nunca te obrigou a fazer nada, mas a partir do momento que você escolheu isso, passou, criou expectativa. Mas eu descrie. Caraca. Então descrie. Mas aí eu, falou. Não, e deu super certo, né? Não, felizmente isso aconteceu, né, pra gente. Acabou que eu tava com 18 anos, acabou que eu fui trabalhar, né? Que ela falou, então você vai trabalhar pra bancar seus estudos, porque medicina eles bancariam, né? E aí eu já tinha comprado vários livros, aí tive que vender meus livros, enfim, mas no final deu tudo certo. E Adriana, você começa a fazer faculdade de História e eu também tenho uma outra dúvida em saber, dentro do campo da História, qual foi o teu primeiro objeto? Porque a gente entra na História, assim, meio perdido. Eu sabia que queria fazer História, mas eu tive um tempo de adaptação, porque eu queria ser professor de História. E eu não entendia muito bem ainda, não existia na minha família também esse lado do academicismo, de ser um historiador. Então, quando eu entrei na faculdade e me disseram que eu tinha que escolher um objeto de estudo, que eu tinha que escolher uma linha de pesquisa, aquilo me impactou, porque muitas coisas me afetavam também. Eu queria estudar a história do choro, eu queria estudar, né, a história dos bate-bolas, eu queria estudar... Aí eu percebi que muitos dos temas se atravessavam na questão do ser suburbano, dessa história, né, da construção social dos subúrbios. E eu fui por aí. Queria saber como é que aconteceu um pouquinho isso com você. Então, eu quando entrei na História, eu fiquei assim... Aliás, na medicina eu era assim também, eu gostava de tudo. Menos estatística, que eu sou ruim em matemática. Então, eu gostava de tudo, assim, eu falei... Aí, o primeiro semestre tinha História Antiga. Eu falei, eu quero fazer História Antiga, isso é minha vida. Aí, eu até tive bolsa de História Antiga. Você foi bolsista? Fui bolsista, foi a minha primeira bolsa. Aí eu falei, não é isso que eu quero. Aos pouquinhos, eu sempre gostei muito de literatura também. Aliás, letras era uma das minhas possibilidades, daquelas 500 mil, das múltiplas. Letras, literatura, né? E aí, eu comecei a me interessar por aqueles estudos que estudavam literatura e história. Na época, estava na moda a gente ler o Ginsburg, o Darton, né? E eu gostava muito da questão das cidades também. Né? Então, literatura e cidade, isso era uma coisa que me chamava a atenção. História urbana, essas coisas da história cultural que flertam com a história urbana. Nossa. Então, fui por aí. E a minha monografia, muito engraçado, a minha monografia de graduação foi sobre Monteiro Lobato. Olha. Nunca que eu faria esse tema hoje, mas polêmico demais. Mas a partir de que perspectiva que você... Era da perspectiva que, Monteiro Lobato é de uma geração, né? Aliás, mais de uma geração que vem da literatura como missão, né? Do Nicolau Savchenko, que
tinha um projeto de país e esse projeto se manifestava na literatura, né? E já tinha, assim, coisas sobre ele, falando dessa literatura dele mais engajada, tipo Urupês, essas coisas assim, né? O Presente Negro. Mas sobre a literatura infantil, nem tanto, né? E aí eu me concentrei nisso, na literatura infantil. Também preciso dizer que eu estava terminando a graduação grávida da minha primeira filha, né? Então isso também ajudava nessa coisa. Eu também, a literatura infantil é um objeto de interesse meu, nunca pesquisei, assim, seriamente, a não ser nessa monografia. Então eu falei, vou ver que projetos de país ele delineia ali, né? Como que ele vai trabalhar com essas ideias de progresso, né? A questão do racismo toquei também, né? E por aí foi. Aí fiz esse trabalho. E foi ali na graduação que você já começou a flertar com antropologia? Como é que se deu esse processo? Não, era assim, na graduação eu fui assistente de pesquisa de um antropólogo, o Celso Castro, da Fundação Getúlio Vargas, o CPDOC, né? Só que o Celso, eu fui assistente dele de pesquisa na época dele do doutorado. E a pesquisa tem um perfil mais histórico, né? Porque ele tinha feito um mestrado, um trabalho de campo na Academia das Agulhas Negras, e ele estava indo para os militares na República, que era uma pesquisa mais de história. E lá também eu trabalhei com as entrevistas dos militares na época da ditadura, né? Que era um projeto grande que eles tiveram. Depois teve a entrevista do Geisel, né? Não sei se você se lembra, esses livros foram publicados. Eu trabalhei. Então, apesar de eu trabalhar como antropólogo e a gente lia coisas de antropologia e tudo, eu trabalhava, eram projetos mais ligados à história, eu não saí tanto do meu campo, né? O meu interesse pela antropologia vem no mestrado, porque no mestrado eu faço mestrado em História Social da Cultura lá na PUC, só que eu fui trabalhar como estagiária do professor Gilberto Velho, no Museu Nacional, que estava desenvolvendo um projeto super interessante sobre transe e possessão no Brasil. Então, peguei toda aquela literatura de transe e possessão, Roger Bastide, né? Os autores clássicos sobre religiões de matriz afro no Brasil. E aí eu comecei a assistir os cursos dele, porque ele pedia que os estagiários assistissem, sobretudo antropologia urbana. Aí ali que eu me apaixonei, resolvi fazer antropologia. E mudou um pouquinho, mudou não, porque são áreas que estão totalmente em diálogo, se complementando, mas... Sim, e o Gilberto trabalhava muito na coisa da história. E até é interessante, a gente veio falando sobre isso, que uma das coisas que eu li, que fez assim, eu ter certeza que eu queria fazer antropologia urbana, foi uma dissertação de mestrado da Sandra de Sá Carneiro, professora da UERJ, sobre os baloeiros, né? Caramba. Quando eu li, o trabalho é tão legal, né? E eu falei, nossa, que coisa legal. Festa no céu, alegria na terra, não é isso? Acho que é isso. E eu falei, eu quero fazer um negócio assim. Aí... Para quem não sabe, a Sandra de Sá Carneiro, que é companheira do Nunuca, do 100% Suburbano, está convidada para vir aqui. Temos um livro organizado juntos, Subúrbios Plurais, legal. E ela é uma referência muito bacana. Até hoje ela é uma das responsáveis pela pós-graduação da UERJ em Antropologia Urbana. Então é uma referência muito bacana na área. E uma intelectual, né, no bom sentido da palavra, que está sempre no lugar certo, né? Está sempre nas rodas certas, nos meios certos. Um caminho que a Adriana percorre muito bem. Mas, Adriana, eu queria aproveitar esse gancho que você trouxe para entender um pouco como muda a tua perspectiva, né, de análise, os teus projetos, a partir do momento que você tem essa imersão maior na antropologia. Porque hoje você, pelo menos assim no meio acadêmico, é muito mais conhecida, né, como uma antropóloga do que como uma historiadora. Não que uma coisa se oponha à outra, evidentemente, mas você dá aula numa pós em antropologia, você tem todo um debate que faz com que você seja uma referência no campo da antropologia, talvez, né, mais do que no campo da história, não sei, estou partindo da minha interpretação. Eu queria saber como é que você... Porque toda vez que a gente se desafia, e esse academicismo estranho, né, me remete sempre a Vênus de gaveta do Dalí, parece que você tem que sair dessa gaveta para entrar em outra. Quando eu optei fazer o doutorado em urbanismo, foi muito doido, porque assim, é como se você... O que você está fazendo aqui? É um estranho no ninho, né? Como é que você está saindo da história e querendo se desafiar em outra área? Eu queria saber se você teve essa sensação ou... Nossa, foi super, porque assim... Pegando a história completa, né? Quando eu terminei o mestrado e um pouco antes de entrar no doutorado, nesse intervalo aí, eu passei no concurso para a UF, na história da UF, né?
Então, quando eu entrei no doutorado no Museu Nacional, vinha de Professora. toda uma formação de história, ainda era professora de história. Então, era muito engraçado, que na UF eu ouvia de alguns colegas assim, né? Pra que você vai fazer antropologia? Não tem nada a ver com a área que você tá atuando. E lá no museu, às vezes, também não era todo mundo, né? Na mesma, falava assim, mas por que você está estudando aqui? Eu não tinha nem trabalho de campo, porque minha tese de doutorado é sobre Nelson Rodrigues, né? Você não tem campo, né? Trabalho de campo, né? E aí, bom, lá naquela época, o que eu pensava? O meu trabalho com arquivo, com documentos e tal para a tese, era um trabalho no estilo do que o Robert Darnton falava. Não é o mesmo tipo de trabalho, mas assim, o olhar que ele coloca ali no Grande Massacre de Gatos, de uma história antropológica, de você olhar o arquivo como esse outro, né, a partir das suas produções e tal. E pegar muito, o que me fascinou demais foi a literatura da antropologia, no caso do meu estudo sobre Nelson Rodrigues, tanto de antropologia urbana quanto antropologia da família, né, que também é uma linha da antropologia urbana. E foi assim que eu construí esse trabalho, né? Agora, era muito engraçado que eu assisti os cursos do Gilberto e ele falava um monte de nomes de autores. Na época, a gente não tinha Google, não tinha celular, né? E eu ficava, meu Deus, e assim, as pessoas não tinham preocupação de escrever no quadro, né? Você anotava do jeito eu que você achava que aquele era. nome, eu achava do jeito que era, depois tinha que ir para a biblioteca ficar tentando entender que criatura era aquela, né? Só que esse tipo de coisa eu adoro fazer. Eu estou sempre na minha carreira, assim, fazendo alguma formação que é de uma coisa totalmente desconhecida para mim. Isso me estimula muito, né? Então, foi isso. Foi um desejo também, assim, de pura curiosidade intelectual, né? E aí, no pós-doutorado, é que as coisas mudam um pouco. Porque aí eu vou fazer uma pesquisa sobre o funk carioca, que durou anos, essa pesquisa, né? Foi uma verdadeira imersão nesse campo. E aí, de fato, eu era uma antropóloga completa, porque eu tinha um campo. Né? E depois acabei fazendo um concurso, fui me distanciando, assim, né? Todos os meus trabalhos começam por pesquisa bibliográfica e documental, isso é uma coisa que, né, a gente traz da história que é muito forte, né? Todo mundo que tem formação de historiador é assim. Mas junto com outras técnicas e métodos de pesquisa ligados à entrevista, trabalho de campo, observação participante, que eu acabei agregando ao trabalho São coisas super foi a partir a ver, só né? do pós-doutorado. Tudo para ver, medicina com história, Nossa. antropologia com o estudo do funk. Você vai explorar essa... E eu fiquei Mais recentemente tem uma formação em psicologia junguiana também. Muito Que bem. já é o projeto Ótimo. do aposentadoria, ser E terapeuta. quando eu falei que a Adriana é uma daquelas pesquisadoras que escolhem bons temas, eu estava falando disso, né? Sem falar que ela estuda atualmente, inclusive faz um estudo comparativo dos coletivos suburbanos, né? Que eu queria também que a Adriana depois falasse um pouco disso. Mas vamos chegar lá, Adriana. Primeiro eu quero explorar um pouquinho a questão do funk e da literatura também, a gente vai falar das duas coisas, porque você tem publicações referenciais nessa área, mas com relação ao funk eu fiquei muito, muito alarmado, porque alarmado talvez não seja o melhor adjetivo, mas a Adriana teve uma participação muito bacana na semana passada num curso que eu estou organizando lá no IAB, junto com o companheiro dela, com a Abel Luiz, do Loucura Suburbano, e ela colocou um dado que eu não sabia, que a gente está na semana do dia do... o Dia Nacional do Funk, dia 12 de julho. Olha só, cara, dia 12 de julho, Foi o nosso uma programa luta. vai estar indo ao ar praticamente, junto com o Dia Nacional do Funk, que é uma luta Isso que a Adriana participou diretamente. Isso não é coincidência, tá? Sim, foi uma luta dos próprios funkeiros. Na verdade, eu já não estava mais tanto no mundo do funk nessa época, né? Isso já é uma demanda antiga, né? De ter um Dia Nacional do Funk, né? E aí foi uma grande vitória de uns anos atrás, e agora todo ano tem sempre eventos, né? Bem celebrado, assim, né? Eu queria aproveitar então por isso, porque você está aqui para te perguntar algumas coisas específicas sobre o funk. A gente aproveita quando tem um momento desse para tirar, né, as nossas dúvidas. Eu sempre vi o movimento funk, né, e assim, é interessante porque eu vivenciei na minha adolescência um marco que eu acho que foi muito simbólico do movimento funk, que foi o programa do Jay Malboro na Rede Manchete, que foi um momento em que o funk estourou logo em seguida do álbum da Furacão 2000, né, com os melôs ainda de 2000, que não era em 2000, era 90... Melôs é anos 90. 92, 90 e pouco. Mas a equipe de som era Furacão 2000, né? Que tava, e eu lembro que... Tinha o DJ Gramaster Rafael também, foi um desses Verdade, pioneiros. verdade. Mas eu lembro que não tinha, na época que eu comecei a acompanhar o funk, uma interlocução muito grande, ou muito próxima, pelo menos eu não via,
com o movimento soul music, com um movimento que pela primeira vez abrigou e trouxe o funk na década de 60, 70 principalmente, para o Rio de Janeiro, para os bailes blacks dos subúrbios do Rio de Janeiro. E eu queria te perguntar se essa desconexão é real ou não, se existe uma identificação entre esses dois movimentos, porque muitas vezes me parecem movimentos que não têm uma associação direta. Tem aí alguns trabalhos já sobre essa, como é que eu vou dizer, sobre o movimento soul, né, e suas conexões com o funk. De um modo geral, tem um artigo importante do Carlos Palombini, que agora eu não me recordo a referência, né, mas posso mandar para vocês depois. De um modo geral, se criou uma narrativa, vamos dizer assim, né, de uma certa linearidade, né? Quer dizer, você tinha os bailes soul, daqui a pouco começou a tocar funk, virou baile funk. E não foi assim. O que essas pesquisas mais recentes têm mostrado é que tem não tem essa linha direta, né? Agora, eu acho que é um tema ainda para ser visto com mais profundidade, sabe? Porque, por exemplo, uma das hipóteses é de que houve uma perseguição, né? O próprio, meu Deus, esqueci o nome dele, Lucas Pedretti, né? Ele tem uma dissertação de mestrado maravilhosa sobre isso, feita na PUC, né? Uma perseguição da ditadura militar contra organizadores, né? Os agentes culturais que produziam os bailes soul com medo da politização da população negra da cidade, sobretudo nos subúrbios, né? Então, eles foram bastante perseguidos, né? Sofreram, então, assim, como isso foi desmobilizado, né? Eu acho que tem ainda algumas perguntas a serem feitas, embora bons trabalhos já tenham sido produzidos sobre isso, né? Mas o que é importante a gente verificar é que não há uma linha evolutiva. Tipo, existiam os bailes... Claro que os bailes de massa black prepararam, né, o terreno para a juventude em massa estar nos bailes funk, mas se você for notar, os DJs são diferentes, as músicas, os repertórios, por onde passam esses circuitos, as danças, a moda. Então, assim, não tem uma linha de continuidade direta, né, entre eles. A não ser, talvez, pelo viés da criminalização, né? Ah, bom, aí... Mas aí, se a gente for pegar, né, desde das batucadas, É uma história de longa duração entre nós, né? Essa história da criminalização das culturas populares, das culturas negras urbanas no Rio de Janeiro, é parte vamos dizer, né, da história mais fundacional da nossa cidade, né? Mas eu acho interessante que o movimento funk pós-anos 90, principalmente nos anos 2000, ele quis dar uma certa resposta social ou quis ir para um embate para institucionalizar, né, para que houvesse uma certa... Isso aconteceu em termos também de popularização midiática, para que o funk pudesse chegar no programa da Xuxa. Estou dando um exemplo que talvez sintetize a importância simbólica disso nos anos 90, 2000. Anos 90. Né? Esses anos 90, eles são muito contraditórios, porque, assim, ao mesmo tempo que o funk vai ganhando cada vez mais um espaço midiático, Planeta Xuxa, Xuxa Park, trilha sonora de novelas, que é Bebê a Bordo, se eu não me engano. Ele vai virando assim, uma trilha sonora que vai identificar o Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo vai tendo espaço em rádio, programa na televisão, mas ao mesmo tempo tem um processo de criminalização brutal, né? Por exemplo, 95 vai ter o sequestro do filho do Albano Reis. Papai Noel de Quintino. Supostamente estava saindo do baile funk no Chapéu Mangueira, que era o grande baile funk de 95, né? Isso vai desencadear uma perseguição imensa ao funk, CPI do funk, né? Um monte de coisa. Inclusive, tem até a Benedita da Silva, na época, saiu em defesa, né, dos funkeiros e recebeu o rap da Benedita, né? Tem, né, que fala de algumas coisas de problema, mas também fala de coisas interessantes, né, da Dandara. Então, é interessante isso, assim, né? Como é que isso vai andar junto? Quer dizer, os funkeiros vão aparecendo na televisão, vão tendo programas de rádio, vão ganhando espaço midiático, os artistas do funk, mas também vai ter ao ponto da gente chegar lá para os anos 2000, início dos anos 2000, praticamente a gente não ter mais baile de clube e de asfalto, né? Em escola, porque a gente tem que lembrar que tinha baile funk em CIEP, né? Tinha baile funk em quadra de bairro, porque eles vão ser proibidos. E muita
muita matéria sobre baile de briga, sobre gente que morria em entrada, saída de baile funk. Às vezes você olha assim, vamos dizer, o assassinato da pessoa em questão, que era noticiada, era 2 quilômetros, era longe do baile, entendeu? Então, mas aí tinha uma associação direta. E assim, eu acho que o auge disso vai ser a morte do Tim Lopes, né? Sim. Que vai ser o Tim Lopes vinha de uma série de filmagens, reportagens especiais sobre feira de drogas e tal. E daí ele vai fazer uma matéria na Vila Cruzeiro e vai ser muito divulgada uma coisa que não se tem certeza se era isso mesmo, que seria a filmagem num baile funk. Porque ele chega muito cedo, né, lá na favela e tal. Enfim, é uma história super nebulosa, mas enfim. Na mídia, naquele momento, ficou baile funk igual o lugar que mataram o Tim Lopes. Tem gente até hoje que fala isso. Tim Lopes foi morto num baile funk. Ele não foi morto nem perto do baile funk, né? Porque levaram ele pro Alemão, enfim. Era outro lugar, mas assim, muita gente acha que ele morreu dentro do baile, né? Que ele foi pego e morto ali. Né? Então, esse momento foi um momento bem difícil, assim, para os artistas do funk, para os... A resistência sempre. E é complicado, né? Porque, assim, você está falando de uma realidade onde os bailes funk ficaram restritos a bailes de comunidade e vistos socialmente como um lugar, né, de droga, de prostituição, de uma forma muito estereotipada de morte. Mas era o único momento que você tem de um lazer, vamos dizer assim, público e comunitário. Não sei se o único, mas um momento muito simbólico que era o tempo todo negado, né, pelas autoridades policiais. Eu gosto de comparar assim, o baile funk com o estádio. Né? Porque assim, você tinha no mesmo momento, né? Briga de torcida, né, e tal, e coisas que, inclusive, às vezes, os mesmos jovens, né, porque os estádios eram mais populares, né, o ingresso era mais barato, enfim, mas você, em momento nenhum, teve uma coisa no sentido de, vamos, então, deixar de ter público no futebol, o futebol vai ser só televisionado, né, então, assim, o caminho que foi feito para o baile funk, no sentido de restringir ao máximo, de proibir, não foi o mesmo de outros divertimentos públicos de massa que também davam problema, no mesmo sentido, uso de drogas, tráfico, briga, morte, por vezes, todo, né? Então, a opção política, ao invés de regular, né, de alguma maneira dialogar e, né, criar regras para que aquilo pudesse acontecer na cidade de uma forma mais segura, foi o contrário, né? Foi expulsar e aí colocar na marginalidade, colocar... Isso, né? Surgiu o efeito que hoje tem menos, não? Eu não sei como é que está agora. Hoje os bailes funk existem, são importantes, mas eles não têm mais a presença no cenário da cidade que tinha nesse momento de virada dos anos 90 para o início dos anos 2000, que todo lugar tinha um baile de referência, né? Os clubes tinham baile. Hoje a presença do funk na cidade, enquanto baile funk, não estou falando assim, enquanto festa que tem funk, calorada, chopada, eventos múltiplos na cidade, mas o baile mesmo, né, que é o evento seminal do funk, ele é mais, os territórios são mais restritos, embora também juntem muita gente. Mas são territórios mais localizados, né? Talvez acarretou isso ou não? Sim, claro, porque é cada vez mais difícil, né? Você ter autorização oficial não tem, né? Nem da polícia, nem bombeiro, nem nada. Existe uma prática recorrente de invasão policial durante o baile. Bom, a gente teve durante festa junina. Aquilo ali é moeda corrente nos bailes funk. Você ter DJs que têm equipes de som com os seus aparelhos destruídos antes ou durante um baile. Então, isso vai tornando a realização desse evento mais complicada, mais custosa, né? Então... E é um assunto tão contemporâneo, a gente acabou de vivenciar há pouco tempo atrás a prisão do MC Pose do Rodo, por exemplo. E aí você vê uma ação, a violência da própria ação, né? Da forma com que você, né, expõe publicamente alguém, né, porque está vinculado a um movimento funk de alguma ou de outra forma, porque tem uma associação comunitária, algo que a gente não vê, né, numa abordagem policial em outros lugares da Zona Sul, com outros agentes, né, que não têm necessariamente esse histórico comunitário. Então,
Desculpa. Eu não sou especialista em direito, mas assim, eu sou muito admiradora do professor Nilo Batista, né? E ele é muito crítico em relação ao crime, como ele fala, de associação ao tráfico, né? E de... ai, meu Deus, como é que a gente fala quando faz propaganda? Apologia. Apologia, exatamente. Ele diz o crime de apologia ao tráfico, porque ele vai dizer que, de certa forma, é um modo de censura, né? E que, na verdade, abre-se um leque muito grande de ações que, dependendo do ator social que empreender essas ações, ele vai poder ser criminalizado e duramente criminalizado, porque as penas são pesadas, né? Então, por exemplo, se né, nessa lógica, se um cantor ou um artista de elite participa de uma festa, é a atração principal de alguém que cometeu um crime como um sonegador fiscal, alguma coisa assim, né? De grande monta, não necessariamente ele vai ser vinculado a essa pessoa. Ele está ali fazendo o trabalho dele, né? O que ocorre é que nesses meios populares, isso daí pode ser considerado um crime e um crime pesadíssimo, né? Que é o crime de associação ao tráfico, o crime de apologia ao tráfico, entendeu? Então, ele tem um debate muito importante, até para a gente pensar na democracia e Estado penal e tal, sobre isso, né? Esses tipos de tipologia criminal, assim, que abre um leque tão grande que permite essa criminalização em massa da pobreza, né? E faz a propaganda que a sociedade fica até contra, né? E hoje está tendo eu estou vendo, né, o baile charme, né? Parece que está crescendo e isso ninguém impede, porque cada vez mais nas praças estão tendo esses bares charme, saindo debaixo isso é muito do legal. viaduto, já viu? Eu vejo sempre no Instagram. Eu vi no centro da cidade também. Isso, no centro da cidade, acho que lá na Urca também, eles estão meio que expandindo, mas não existe em nenhum momento, né? Uma apologia. Então você vê que é como se estivesse sobrepondo ao funk, né? E como se mata ele, deixa o baile charme. E tem espaço para os dois. Tem espaço para as pessoas têm que ter, né, essa possibilidade de escolher, né? Vamos se divertir. E é um período interessante para pensar isso, porque a Adriana mesmo trouxe aqui, 95, né? Então, a gente está falando de 30 anos, que é um processo relativamente recente, né, na nossa sociedade, mas um projeto de 30 anos de problemas sociais que a gente ainda não encarou como deveria, né? Sim. Desde os arrastões, né, dos anos 90 na praia. Que de forma não coincidente é quando o neoliberalismo se implanta porque nessas praias, né? Quando a gente tem a eleição do Fernando Collor, né? Sim. Que é o grande marco do vitória do projeto neoliberal entre nós, né? Esse desmonte do Estado vem junto com isso. E é interessante, pega um pouquinho mais de água para Adriana, se vê. E é interessante que a gente também está falando de 35 anos do projeto Favela Bairro, que deveria, teoricamente, né, dignificar esse espaço no sentido de... E aí, muito cuidado ao usar a palavra dignificar por mim mesmo. Assim, no ter uma vida com acesso né, aos direitos. Mais ou menos é isso. Mas que acaba reforçando esse estereótipo e, inclusive, reforçando a ideia de que a ordem é imposta por um agente da lei, que é o Estado que exerce sua necropolítica oficialmente até hoje e que muitas vezes isso é visto por uma sociedade conservadora como a única alternativa para conter essa criminalidade que parece que, na concepção dessas pessoas, só vem desses espaços populares. Sim, brota dali, né? Adriana, o funk, de certa forma, a partir da nossa conversa aqui, foi ele que te levou a ser uma pesquisadora de cultura popular, com uma referência muito grande nessa área, mas foi o funk essa porta de entrada para que você se interessasse e começasse a estudar mais a fundo a cultura popular e as suas manifestações? Na verdade, não foi o funk, foi, sabe o que? A música brega. Caraca! Ela tem muito bom! A Adriana tem um livro sobre música brega, é verdade, com um título maravilhoso. Vou fazer você gostar de mim. É verdade, Adriana. Eu tinha esquecido disso. Porque foi assim, eu queria fazer um pós-doutorado com campo, né? Porque eu queria virar antropóloga. Falei, agora eu vou, né? Não vai me faltar campo. Exatamente, tinha terminado o doutorado, tava toda contente e tal. Aí eu falei, vou fazer, o que eu vou fazer? Eu fiquei buscando, assim, o que pesquisar. Eu falei, cara... Não, aí eu fiz uma viagem pro Nordeste, né? E eu falei, caramba, fui ver a família e tal. Eu falei, é isso, eu vou estudar isso, vou fazer campo lá no Rio, sobre música brega. Óbvio, na Feira de São Cristóvão, né? Mas não é o brega, né? O tecnobrega não, o brega raiz, né? O brega romântico, brega né? mesmo. Brega romântico, corte expulso. E
E aí, eu fiz essa pesquisa, consegui montar, né, um grupo de pesquisa muito bacana, com orientantes de iniciação científica e tal. Uma delas hoje é uma grande parceira de trabalho, que é a Raquel Santana, acabou indo estudar religião evangélica. Aliás, acabou de lançar um livro maravilhoso sobre a Marcha para Jesus, lindo o trabalho que vem do doutorado dela. E aí a gente, fomos fazer essa pesquisa. E eu pensei, poxa, tá aí, aqui tem uma coisa legal para pós-doutorado. E qual era minha ideia? Eu queria fazer um pós-doc fora. E na época, o Gilberto Velho, ele tinha uma relação muito próxima com um antropólogo chamado Joaquim Paz de Brito, português, que tinha uma pesquisa gigante, belíssima sobre o fado, né? Ele era diretor do Museu de Etnologia de Lisboa, tinha feito uma exposição maravilhosa sobre a Amália Rodrigues e tal, e eu era encantada. Aqui? Lá. Lá. Eu era encantada com esse trabalho dele. Bom, aí escrevi para ele, com a mediação do Gilberto, ele aceitou me receber, só que eu não consegui bolsa na época, né? Então, sem bolsa era impossível. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer aqui esse pós-doc. O que eu vou fazer? Música e lazer popular no Rio de Janeiro. Ao invés de comparar brega e fado, eu vou pegar 3 estudos de caso. O brega eu já estudei, já estava ali na Feira de São Cristóvão, já tinha uns 2 anos. Trabalho horrível. Imagina, toda sexta-feira ir pra Feira de São Cristóvão. Era chato. Eu ficava... objetos difíceis, né? Péssimo, é um problema. péssimo. Conversar com os artistas, ouvir as músicas, enfim. Aí eu pensei, vou pensar mais 2 coisas. Vou fazer um estudo de campo, vou escolher uma roda de samba e vou escolher um baile funk. Porque eu pego faixas etárias diferentes, gostos diferentes. Aí a roda de samba que eu escolhi na época foi o samba do trabalhador. No Renascença. Eu não fiz o trabalho sobre isso, mas encontrei meu marido ali, né? Então eu casei. É a esposa do Abel, o Abel Luiz Loucura A gente pois é, foi lá no Loucura Suburbana que eu me apaixonei por ele. Tá sempre ali nas rodas de samba. Ele tá em todas as lutas. Em todas, maravilhoso. Eu me apaixonei com ele no Loucura, porque ele marcou, eu queria entrevistar todos os músicos da roda, né? E aí ele foi um dos primeiros, e aí ele marcou lá. Quando eu vi o trabalho lá, no Cabo Clarice Lispector, eu falei, nossa, esse homem é maravilhoso. Aí, A Bel já teve aqui, a Bel teve aqui, maravilhosa entrevista. Sei, foi mesmo. E aí a gente, aí a roda de samba ficou complicada, né? Porque aí já tinha os outros interesses. E aí eu falei, então vou escolher um baile funk. Muito crua, né, na época. Aí eu tinha ido num estúdio ali no Grajaú. E acompanhado, eram vários músicos, né, MCs gravando suas músicas para apresentar nos bailes. E aí eu falei para os rapazes lá, eu falei, olha, eu estava querendo escolher um baile funk, expliquei tudo que eu estava fazendo. Ele falou, olha, eu acho que o baile que você devia ir é o da Árvore Seca, vamos combinar, né? E no Lins. Gostou, Gila? Árvore Seca. E aí eu falei, tá, bora. Aí fui, né? Chamei dos amigos para irem comigo. E aí, chegamos lá, os rapazes não apareceram, né? Óbvio. E meu Deus. Aí fomos, foi ótimo o baile e tal, não sei o que. Eu falei, isso que eu quero fazer. Só que era complicado, sem ter ninguém, eu sacar caderninho, eu ficar anotando, né? Não dava pra tirar foto. O que essa mulher tá anotando aí? Eu falei, cara, não vai ser esse o caminho, ficar num baile ali, né? Poxa, né? E, aí qual foi o caminho, então? Eu comecei a entrevistar artistas e MCs, DJs, empresários, trabalhadores do funk, né? E trabalhadoras. E aí, através deles, eu rodei esse estado todo, com baile funk, com muitas entrevistas, muita observação de campo, ia nas casas das pessoas e tal. Foi um período muito bacana de pesquisa e também ajudei, né, como mediadora, assim, né, como ator político, na fundação da Associação dos Profissionais e Amigos do Funk, na elaboração da lei que ficou chamada como Lei do Funk e a Cultura, né, que foi um marco importante da sua aprovação na LERJ. Foi um período muito bom, assim, de mistura de pesquisa e ativismo, né? Quando você chegava para entrevistar, como é que era a recepção deles? Nossa, mais calorosa possível, legal. Era super bacana. E, assim, era muito engraçado que eles botavam, assim, gravavam, assim, sei lá, Adriana jornalista. Eu falava, gente, eu não sou jornalista. Eu sou pesquisadora, ninguém vai ler nada dessas coisas que eu vou escrever. Eu sou uma professora da universidade. Porque eles, às vezes, isso era uma coisa que eu tinha mesmo que falar logo de cara, assim, porque as pessoas ficavam com muita expectativa de que aquilo ali, o meu trabalho ia se transformar numa publicidade, numa coisa assim, né, de grande alcance.
Aí eu falava, não, é um trabalho acadêmico, é um trabalho que tem um alcance restrito, mas enfim. Não, legal, né? Ele super marginalizado, chega alguém no campo acadêmico, estudando a gente, ele Não, se sentiu, né? E assim, pessoas muito curiosas sobre o que eu fazia, muito inteligentes, pesquisadores natos, né? Porque o artista do território popular que fala do seu território é um pesquisador nato, ele sabe, ele tem toda, como é que a gente pode dizer, toda a explicação sociológica, né, do que acontece ali, e ele consegue traduzir isso numa linguagem, né, popular, numa linguagem que todo mundo entende pela razão e pelo sentimento, né? Exatamente. Então era fascinante, assim. legal. É nessa época que se organiza aquele Cultura de Acari, aquele tem uma capa maravilhosa, eu acho que aquela capa foi um pouquinho linda. depois. É. Foi um pouquinho depois. Quem é aquela fotografia Aquela do... foto... O menino soltando pipa, mas É o linda, quê? linda, Não sei. o livro, O a livro? capa do livro que a Adriana organizou. Tá ali nos créditos. É um dos dois meus bolsistas na época. Eu não lembro Eu vou se foi do procurar Arthur de ou do novo ali, Daniel. porque Um dos aquela dois, foto é linda. Foi um dos dois, aqueles que fotografavam, né? Os dois muito talentosos, aliás, excelentes bolsistas, excelentes pesquisadores. Então, isso daí foi um pouquinho depois, porque o que acontece? A partir da pesquisa com funk, eu comecei a me interessar pelos coletivos culturais. E aí, em 2010, eu estava grávida do Raul, apareceu aquele edital Rumos do Itaú Cultural. Tinha uma parte que era para ciência aplicada, ciências sociais aplicadas. Eu falei, eu ia muito a Acari, né? Porque lá tinha 2 bailes importantes, o baile do Amarelinho e o baile do Favo, sobretudo, e tal. Eu falei, mas eu via que não era só o baile que tinha muita coisa acontecendo. Tinha o forró, tinha centros culturais, tinha as igrejas que tocavam gêneros musicais mais variados. A feira. A feira eu não peguei. E aí eu comecei a me interessar por isso. Aí eu propus, né, junto com pesquisadores da universidade e pesquisadores do território, esse mapeamento da produção cultural da favela de Acari, porque tinha muita coisa acontecendo, totalmente invisível para o resto da cidade, não sai em caderno cultural, não sai em lugar hoje, nenhum. né? Até hoje, né? Hoje talvez um pouco mais de visibilidade. E aí a ideia do livro foi isso, foi a gente entrevistar. Então ali tem um misto também, tem atores do território que escrevem, que são artistas, escrevem. Tem a gente fazendo pesquisa, né, os Legal. bolsistas, e aí a gente fez Eu aquilo ali. senti, quando eu morei fora e voltei para o Brasil, aí a gente resolveu fazer, né, o Papo de Subúrbio. Como eu estava fora, eu estava longe de muita coisa que acontecia no Rio. Aí veio o Rafael falando, não, isso está acontecendo no subúrbio, isso aqui está acontecendo. Eu falei, gente, Muita coisa. quanta coisa É uma está efervescência acontecendo. impressionante, Muito né? legal, muito bom. Não, a Acari. O Porque que assim, não tem umas tinha. favelas que, mesmo assim, tem visibilidade, mas aparecem mais. Tipo, Rocinha, Vidigal, né? As favelas da Zona Sul. Mas mesmo assim, Maré também tem Maré grande tem visibilidade. Tem um né? protagonismo muito significativo no campo cultural e sim. tem conquistado... Grupos que saem dali, né? Que são enraizados aqui. Tendo mais visibilidade. Mas tem né? muita coisa acontecendo totalmente invisível, né? E a Acari era a Acari é incrível. Tem muito Legal. artista ali, muito gente do grafite alemão também, complexo alemão incrível, muita coisa, muita gente fazendo coisas inovadoras, vanguardistas, legais. E é interessante porque nessa mesma década de 90, que é uma década tão emblemática para o movimento funk, né? Também é uma década de chacinas e uma isso. década que produz, inclusive, como resposta da chacina de Vigário Geral, por exemplo, o Afro-Reggae, né? Então é um momento em disputa pela cidade mesmo, né? Através da cultura. Exato. Então, eu acho muito bacana você ter escolhido esse tema. Mas eu queria entrar num ponto, Adriana, que eu acho que hoje em dia dialoga muito, evidentemente, com o teu trabalho e com, né, o fato de você estar no Museu Nacional, que para mim é uma coisa que deve ser o ápice para um historiador, para um antropólogo estar nesse espaço, nesse equipamento, né? Como foi para você chegar ao Museu Nacional e chegar ali na cadeira do Gilberto Velho depois, né? Como é que é isso para você? Como é que você sentiu isso? Foi assim, História com o Museu Nacional começa em 95, se eu não me engano, que foi quando eu fui ser assistente do Gilberto, né? E ali, quando eu comecei a trabalhar lá no museu, aquela biblioteca maravilhosa que a gente tinha, né? Tá se reconstruindo, né? A Biblioteca Francisca Keller. Eu falei, nossa, eu quero estudar aqui. Quero ser daqui. Quando eu comecei a estudar no doutorado, eu falei, eu quero trabalhar aqui. Eu já era professora da UF, né?
Então, mas era uma coisa quase impossível. Primeiro que eu não era antropóloga. Segundo, porque não abria vaga nunca para o museu, né? Então, quando o concurso para o museu abriu, após o falecimento do Gilberto, né? Eu já estava muito nessa transição, já estava fazendo esse pós-doc. O pós-doc foi sob orientação dele, né? Já tinha feito, já estava com uma estrada já boazinha, assim, de pesquisa de campo e tal. Raul estava pequeno, eu falei, ai meu Deus, faço ou não faço? Morava em Niterói, né? Vou fazer, né? Então, mas eu não, sabe, eu fiz, me dediquei ao concurso, mas assim, né, não acreditava muito. Nossa, na hora que eu entrei, fiquei muito, muito feliz, assim, foi tipo realizar um sonho mesmo. E aí foi ótimo, uma experiência totalmente diferente, porque na UF eu dava aula para graduação e para pós, né? Lá no museu a gente só dá aula para pós-graduação, então isso eu estranhei um pouco, porque eu gostava daquelas turmas da UF com 60 alunos, né? Tinha aquela coisa assim, falar cara de massas. Mas a instituição é muito boa de trabalhar, né? Tinha, né? Agora, enfim, isso a gente vai falar depois, né? Mas quando eu cheguei lá, essa coisa, a biblioteca realmente era uma coisa maravilhosa, assim, né? A gente tinha um espaço muito bom de trabalho, assim, né? Imagina. Então eu vou logo emendar nisso, porque eu sei que você ia trazer. Como foi vivenciar, então, esse período mais recente da história do Museu Nacional? Eu imagino como isso deve ter pesado para você, enquanto historiadora, especificamente, de ter vivenciado de 2018 para cá, né, o desastre do incêndio e esse renascer das cinzas, essa reconstrução. Bom, uma coisa, pra te ser sincera, o choque foi tanto que eu não lembro direito do dia. Caramba. Eu lembro de receber uma mensagem, né, do meu colega de trabalho e amigo, Antônio Carlos Souza Lima, dizendo assim, o museu está pegando fogo, no final de domingo, né? Aí eu pensei, deve ser um pedaço lá, vai apagar. Aí eu falei assim, como assim e tal? Aí veio uma mensagem assim que ele me encaminhou. Infelizmente, acabou tudo. Que foi um outro colega nosso que trabalhava lá, né? Que mandou. Aí eu falei, como assim? Eu não liguei. Eu fui ver as imagens do incêndio do museu, sei lá quantos anos depois. Não via. Começava aquilo ali, eu não via, né? Assim, a imagem, vídeo, né? Via foto, claro. Então, a primeira coisa, assim, foi de, sabe, a minha sensação é como se tivesse morrido uma pessoa da minha família, sabe? Uma sensação de luto, assim. Eu tava fora, né? Aí eu lembro que eu chorei, assim, aí o meu marido, que é alemão, entendeu? Você tá chorando por quê? Eu falei, cara, você não tem noção que tá pegando fogo lá no Brasil, a nossa história, você não tem noção. Uma coisa muito... Até hoje eu me comovo com isso. Muito pesado. Agora, por outro lado... eu cheguei lá no dia seguinte de manhã cedo, assim, ainda tava com fumaça. Caramba. Tava a comunidade do Museu Nacional inteira ali, né? E assim, claro, as pessoas tristes, chorando e tal, mas uma força, assim, de a gente vai reconstruir isso, sabe? A gente vai... Tanto é que já tinha gente, assim, com... Como é que luto, aí riscado assim com A, sabe? Tipo, luta, né? Porque a gente, na verdade, a gente não teve luto, né? A gente não pôde viver o nosso luto. Porque senão a gente teria acabado, naquele contexto, 2018, com a extrema-direita ganhando a eleição, se a gente fosse ficar muito tempo no luto, a gente hoje não estava aqui. Estava todo mundo lá, mandado para outros departamentos e acabou. Tchau, Museu Nacional, né? Então, foi uma força de luta coletiva muito grande, né? De todos os setores. Pesquisadores que perderam anos de pesquisa, assim, de décadas de pesquisa, né? Sobre material de pesquisa que não tem recuperação, né? Insetos, por exemplo. Acabou, né? Muitos pesquisadores que trabalhavam com suas coleções de insetos. Então, a gente não tem como recuperar. O que a gente está construindo agora é um outro museu, né? Que, em certa medida, coisas até mais positivas. Mas é uma tragédia, assim, é uma cicatriz no tempo, né? Não tem... Foi inaugurado, né? Agora, eu lá não voltei para ver como... Vamos chegar nessa questão de ter sido reaberto, mas eu não queria perder a oportunidade de te ouvir aqui nesse aspecto, porque é óbvio que a gente não está aqui para julgar ou culpabilizar os responsáveis, mas é importante, eu acho que foi muito importante para a sociedade civil como um todo, primeiro, reconhecer que havia um descaso, inclusive
público Uhum. de um equipamento tão importante para a salvaguarda patrimonial, cultural, histórica do país. E também acho que foi muito importante porque a gente vivia um momento, uma conjuntura política extremamente reacionária na esfera federal, estadual e municipal, na cidade do Rio de Janeiro. E nós não podemos esquecer que o presidente da República à época chegou a dizer, já pegou fogo, vamos fazer o quê? Era candidato. Né? Era candidato ainda, é verdade. Mas estava em primeiro lugar, mas... Então, eu acho muito significativo quando a Adriana traz esse elemento da luta, porque se existe hoje esse processo de reconstrução de um novo museu, mas que, obviamente, tenta resgatar muitos elementos que estavam ali, isso se deve ao fato da atuação dos profissionais do Museu Nacional, mas de uma rede de relações no campo das ciências históricas, mas também ao reconhecimento do popular, da importância daquele espaço, né? Sim, assim, eu achava interessantíssimo conversar com pessoas alunos da própria rede pública emocionados porque, né, eu fui lá, eu já tinha visitado, caramba, o que vai ser? A gente recebeu muita solidariedade de todos isso, que é um museu popular, né? O grande museu do subúrbio. Fica cheio o fim de semana. E é aquele museu que aquela pessoa no Rio de Janeiro que nunca foi a nenhum museu, só a um, era esse. Né? Então, muito... E tinha um trabalho grande, longo lá de atendimento ao público, de educação museal, né? Que fazia parte de o museu que pelo menos desde o momento em que se torna um museu universitário, mesmo antes em algumas iniciativas, ele era uma instituição voltada para a divulgação científica, para a popularização e democratização da ciência, né? Então, e assim, eu comecei a sentir, teve a grande tragédia, eu comecei a sentir falta de coisas muito específicas. Por exemplo, desde os anos 90, desde quando eu comecei a ser bolsista do Gilberto Velho como assistente, tudo que eu fazia em termos acadêmicos começava na Biblioteca Francisca Keller, ainda procurando em fichinha, não tinha computador, né? Se eu tinha que escrever um artigo, se eu tinha que escrever um capítulo da minha tese, ia lá, buscava nas fichinhas. Se eu tinha que preparar uma aula, quando me tornei professora, a primeira coisa, eu vou fazer um levantamento na Biblioteca Francisca Keller, porque era uma biblioteca fantástica, né? Uma das bibliotecas mais completas de ciências sociais da América Latina. Da antropologia, com certeza, mais, né? Então, esse ato de ir àquela biblioteca e fazer o levantamento bibliográfico era parte do meu trabalho. O primeiro curso que eu tive que montar sem isso, eu fiquei tão desnorteada. Falei, meu Deus, por onde que eu começo? Por onde que eu começo a montar esse curso? Era um curso novo lá sobre arte e antropologia. Imagina. Eu falei, onde eu vou começar? E olha que a gente já tinha Google, mas sabe, era coisa assim do procedimento de trabalho, né? E isso, assim, eu particularmente, eu não perdi nada do meu material de pesquisa, né? Porque como eu não tinha uma sala de trabalho no museu ainda, né? Eu não tinha levado minhas coisas para lá, nos cadernos de campo e tal, tudo em casa. Mas eu tive colegas que perderam notas de campo, sabe, feitas nos anos 60, contrabandeadas na época da ditadura, para que aquilo não fosse pego, que estava em processo de digitalização. Imagina o grau assim, de desnorteamento que você fica para produzir o seu trabalho, né? Então, é incomensurável aquilo ali, assim. Agora, importante também que está se falando agora da reabertura, dizer que é a reabertura das exposições, porque o museu nunca fechou. A gente não fechou na semana no dia seguinte, no dia do museu tinha gente resgatando, no dia seguinte a gente estava trabalhando, das mais diversas formas, dando entrevistas, escrevendo artigos para a imprensa, explicando o que tinha acontecido, resgatando os materiais. Então, assim, essa instituição ela nunca parou. Né? Ela sempre... E o que foi resgatado, Adriana? Assim, que conseguiu... Olha, eu participei do resgate no início, mas eu não, o resgate ele vai ser liderado, sobretudo, pela arqueologia, né? Entendi. E outros setores. Então, assim, eu não tenho como te dar uma precisão, assim, né? Mas... Hoje, o que eu posso dizer é que a maior parte do que vai ser exposto é recomposição do acervo. Não é coisa que foi resgatada. Entendi. As coisas resgatadas estão lá, existem algumas coisas importantes, peças de Egito Antigo, peças indígenas brasileiras, pouquíssimo, né? Porque é muita coisa de palha e pluma.
a Luzia, Luzia, isso. fragmentos, né? Luzia, são fragmentos. São fragmentos, Que falaram que conseguiu, mas não. Não, são mas fragmentos. é importante, mas não a totalidade, né? Entendi. Da peça. Então, mas a maior parte é recomposição de acervo, e a gente contou com uma solidariedade internacional muito grande em relação a isso. E o que eu acho bacana, assim, até indo em direção ao que a Adriana falou, que realmente é um novo museu, essa noção de pertencimento das novas peças faz a gente chegar, por exemplo, à repatriação do manto tupinambá. E é importante falar que dia 4 de julho, completou um ano da volta do manto tupinambá da Dinamarca pro Brasil. E eu dei maior sorte, porque a gente foi no Museu Nacional lá, fui com a Valéria, que ela ia deixar umas coisas lá, e estava tendo um ritual tupinambá lá para saudar esse momento, né? E para deixar claro que eles reivindicam a volta do manto para sua terra de origem, para a Bahia, mas que eles reconhecem também a importância dele estar nesse momento ali, né, repatriado pelo Museu Nacional. E o que eu acho interessante também, nesse sentido, é que o Adriano falou que os trabalhos nunca pararam, mas a minha companheira, que também trabalha no Museu Nacional, ela fala que, inclusive, na área de extensão, esses trabalhos multiplicaram, aumentaram... Triplicaram mais ou menos o que ela fala, assim, em relação ao que existia antes, inclusive, do episódio de 2018. Então, é importante perceber que não só se continuou trabalhando, como se trabalhou até mais, né, em muitos casos. É verdade, é verdade. E o museu também, ele tem, assim, essa face, né, da extensão, que é muito importante, porque como ele é uma instituição vocacionada para a divulgação científica, para o extramuros, né? Então, muitas vezes, assim, o laboratório destruído de um pesquisador, né? Mas a ação de extensão ainda é uma possibilidade, né? Que foi muito importante. Então, foi um pilar muito importante, né? Né? Sempre foi, mas se tornou mais importante a partir dessa tragédia, né? E falando de toda essa importância do Museu Nacional, eu sei que é provisório essa ida para a França, mas como é que você está operando com isso, com esse momento? E como é que começou esse intercâmbio, essa troca, essa pesquisa comparativa, né, que é o caminho mais recente aí do seu trabalho? Bom, em 2023, eu fui convidada a ser júri de tese, de uma tese de doutorado, na Universidade Lyon 2, Université Lumière. E na banca, nesse júri de tese, né, nessa banca da tese, era um trabalho excelente de uma antropóloga chamada Gaëlle Simon, que ela fez um estudo comparativo entre o rap, né, num bairro periférico de Lyon, numa região periférica, né, e a Rocinha. Ela fez trabalho de campo na Rocinha e tal, entrevistou muitos funkeiros. Então, meu trabalho com funk era uma referência para ela convidou e tal, eu fui. E aí eu conheci, na banca, uma professora historiadora da Université Sorbonne Nord, que é franco-brasileira, que é a Silvia Capanema, né? E a gente imediatamente viu que tínhamos várias afinidades, né, entre nós, assim, políticas, acadêmicas, né? A Silvia, ela é conselheira departamental em Saint-Denis, pela França Insubmissa. E aí, bom, a gente organizou um projeto juntas tava um edital aberto na Maison de Sciences de l'Homme da Université Paris-Nord. E aí a gente organizou um projeto juntas de um estudo comparativo, de estudar coletivos culturais da banlieue nord de Paris, né, Saint-Denis, sobretudo, e a zona norte aqui do Rio de Janeiro, que era um trabalho que eu já fazia, né? Então, era um projeto de 2 anos, a gente ganhou esse edital. Então, ano passado, eu fui para lá, dentro do coisa desse edital, e também com financiamento FAPERJ pelo Cientista do Nosso Estado e CNPq, né, que eu sou bolsista de produtividade. E a gente fez um mês de trabalho de campo intenso nas periferias lá, fazendo entrevistas, observação participante, né, indo em mais variados eventos, uma efervescência cultural imensa, né? Teatro, hip hop, cinema, produção audiovisual, coisas assim super variadas, gente que faz arte a partir de recicláveis, assim,
É muita coisa interessante. E aí, bom, lá também dei algumas conferências, uma delas no Instituto de Altos Estudos na América Latina, que fica num campus de humanidades lá, que é o campus Condorcet, que é um campus que fica na periferia, em outra cidade de periferia, vizinha a Saint-Denis, que é Aubervilliers, né? E é muito interessante a configuração desse campus ali, né? Tem todo um processo de gentrificação, mas também, né, uma circulação cultural interessantíssima. E aí... Mas existe uma acessibilidade periférica nesse campus? Sim, tem. Ainda mais porque nesse mesmo prédio, vamos dizer assim, fica o CREDA, que é o Instituto de Estudos Africanos, né? E o Instituto de Altos Estudos da América Latina. Vem gente da América Latina toda estudar ali, né? Com, imagina, imensas dificuldades, mas estão ali, né? E aí eles abrem todo ano um edital para professores convidados e pesquisadores convidados, né? Então, é um pesquisador de longo termo, um pesquisador de meio termo e um pesquisador visitante. Professor de longo termo, professor o pesquisador visitante fica 2 meses e produz um artigo. É um esquema de intercâmbio cultural muito legal e acadêmico, né? O professor visitante de curto termo fica 6 meses, é um semestre de aulas, e o professor de longo termo fica 2 semestres de aulas. Eu apliquei para o segundo termo e eles me selecionaram. Então, eu vou ficar... Começa quando? O ano acadêmico lá começa em setembro e vai até maio do ano que vem. É o período... Eu vou ficar um pouco depois, porque meu filho vai estar na escola, enfim, o ano escolar lá termina em junho, a gente vai ficar um pouquinho depois. Mas... E aí é isso. Então, vou trabalhar lá, né? Vou em missão de trabalho pela UFRJ. E vai ser bacana porque vai ser o resultado final desse projeto que eu ganhei com a Silvia lá. A gente, ano passado, fez um seminário internacional, né? Brasil, França, online. E a gente está publicando um livro pela Mórula também, deve sair início do ano que vem, com pesquisadoras europeias e brasileiras, sobre esse tema das culturas nas periferias, dos coletivos culturais. E a gente vai fazer uma exposição que estreia 12 de setembro, vai ficar até 31 de janeiro, na Maison des Sciences de l'Homme, da Université Paris-Nord, né? Que fica em Saint-Denis. Ah, se eu pudesse. Está convidada. Eu iria lá. Rafael deu uma oficina pra gente no quadro da pesquisa. Está lá com os agradecimentos. Então, não, então, 12 de setembro, a gente vai ter também uma visita guiada. A gente vai ter um evento de abertura da exposição. E a exposição é muito legal, que ela se chama Vagalumes, Luciole. Porque a gente entende, a partir da obra de um crítico de arte francês chamado Didier Berman, que esses coletivos culturais, eles são vagalumes, né? Eles são pequenas luzes que estão ali, frágeis luzes, mas que são luzes fortes e intermitentes, né? E que estão ali organizando os territórios, lutando contra a desesperança. Independente também, ou tem o governo francês? Então, lá eles têm um financiamento forte, muito... né? Eles reclamam muito do desfinanciamento da cultura, da ciência, dos museus, é mundial. Mas, se a gente comparar com o Brasil, não tem. Ainda é uma verba muito maior que a nossa. E esses coletivos de lá e daqui tem uma... Como é que é? Tem uma diferença que você possa falar entre um e outro? Similitudes. O que você viu assim é igual, também? são as mesmas buscas? Como é que é? Tem muitas semelhanças. Por exemplo, a gente entende que esses coletivos, tanto um quanto o outro, são novas formas de movimentos sociais. Então, a arte está profundamente enraizada com o propósito de modificar o território. Não daquela perspectiva salvacionista, de fora para dentro, de cima para baixo, vamos salvar os pobres, não é isso, né? Mas no sentido de transformações muito concretas em relação, por exemplo, a questões como racismo, desigualdade de gênero, acesso a direitos, acesso à arte, à cultura, né? Então, eles têm muito essa coisa assim de esse território aqui a gente vai modificar através do nosso trabalho com a arte, né? Então, acho que isso tanto no Rio quanto em Paris é o mesmo. O que eu vejo de principal diferença...
Além das diferenças culturais e tal, né? De concepções sobre arte, mas na prática é a questão do financiamento da cultura. Né? Lá, o financiamento da cultura é um financiamento muito importante por parte do Estado, com todo o desinvestimento dos últimos anos. E aqui a cultura ela é vista como uma coisa menos importante. Né? Quando tem corte de orçamento, a primeira coisa que roda é verba da cultura. A gente não vê cultura como trabalho, né? Como algo que se faz para ganhar a vida. Né? Lá, por exemplo, com todas as limitações, não é um paraíso, mas um artista de espetáculo, um músico, vamos dizer, ele tem direito à intermitência. O que é isso? É um salário que ele recebe, né, nos momentos em que ele não está trabalhando, a partir de uma média do que ele recebeu. Então, vamos dizer, suposição, que no verão aquele grupo ou aquele artista toque pra caramba, né? Muita coisa ao ar livre e tal, ele vai ter um income, né? Então, ele vai pagar as taxas dele e tal, né? Que tem que pagar os impostos. E no período, vamos dizer, do inverno, que está todo mundo dentro de casa, não surge tanto trabalho, ele vai ter o direito ao salário dele. Isso permite com que o artista seja um trabalhador, que vai viver do seu próprio trabalho. Né? E aqui é o maior sonho do artista de periferia, é viver do seu próprio trabalho. Né? É poder não ser artista, não precisar ser Uber, né? Fazer 1001 coisas, ser isso, ser aquilo, mas viver da sua arte e investir nisso. Ainda são poucos os que conseguem, né? E que não tem a ver com a maestria da pessoa, né? Tem a ver com as condições de vida objetivas. E você tira da informalidade, né? O trabalhador, no sentido que você reconhece... Exato. Tem direito a auxílio-doença, né? Tem direito a descanso, tem... Né? Agora, valorizado, eu fiquei pensando, a partir da provocação que a Elaine fez, se você for pensar... Existem, obviamente, estou falando de maneira genérica, mas essa herança, né, neolatina, essa aproximação de uma forte penetração de cultura africana, obviamente, de lugares diferentes, mas também de serem grandes centros cosmopolitas que tem a cultura como um elemento, né, e a cultura diaspórica também como um elemento norteador, acho que, e por ter vivenciado um processo de reformas urbanas muito próximas, e também pelo fato do Rio de Janeiro ter se espelhado em Husman, né, na ideia de higienismo, talvez isso traga uma certa similitude e também talvez isso traga consequências de segregação socioespacial similares, né? Não sei, estou querendo entender aqui. Sim, a gente pode pensar nisso, né? Lá, como aqui, né, as banlieues, os territórios populares, são vistos como territórios de pobres, como territórios perigosos, como territórios de gente ignorante, né? Muitas vezes também usando a religião, né? Lá são os muçulmanos, aqui são os evangélicos, entendeu? Tem coisas parecidas em relação a isso, né? Essa visão de uma elite em relação a esses territórios, né? Por exemplo, um dos nossos entrevistados, né, um dos coletivos com que a gente trabalha lá, é um grupo, como eu falei, que faz produção artística a partir de recicláveis, né? Então, trabalha com educação ambiental lá, isso é muito forte, né? Onde isso é forte lá? Sobretudo na periferia. E eles falam, um dos atores lá desse grupo, né, das pessoas da liderança, assim, da organização desse grupo, desse coletivo, ele trabalha em várias regiões, né, da cidade, tudo, né, e ele fala, olha, onde a consciência ecológica aqui na França é mais avançada nas banlieues. Na periferia. Se a gente pensar, também não é muito diferente. Se a gente for ver assim, onde que estão os coletivos ecológicos no Rio de Janeiro, né? É o pessoal da Penha, né? É o pessoal da Baixada. Os arvoristas urbanos, né? Muitos exatamente, entendeu? Muitos coletivos de preservação. Então, onde está? Lá no Alemão, né? Ou no Engenho da Rainha, o pessoal do Verdejar, que já trabalha antes, um trabalho de referência, né? Com sustentabilidade. Então, assim, o que a gente percebe também, o que a gente tem hoje de inovação no campo da cultura e no campo do ambientalismo popular, não o ambientalismo científico, tal, isso é outro caminho, mas esse ambientalismo aplicado, a prática e tal, é das periferias. Então, assim, por isso que a gente chama de vagalumes, entendeu? É ali que está, no momento em que o mundo está numa situação muito ruim,
com guerra, com apocalipse climático e tal. Para onde a gente vai olhar? Né? Se a gente olhar para essas grandes luzes, né, para os grandes políticos e tal, a gente se corta os pulsos. A gente tem que olhar para as pequenas luzes, que essas grandes ofuscam, mas que estão lá fazendo o seu trabalho, né? Tá falando francês, Adriana? Ela fala bem. Tento, né? Eu tento. Esse é um problema. Não, eu tô me esforçando. Agora, É difícil, né? Agora, eu sempre acho, não sei se isso é uma visão ingênua da minha parte, mas eu falo isso com frequência, que todo educador, ele é, no fundo, um utópico, né? Alguém que acredita realmente na transformação. E eu não sei se isso é utopia ou é a realidade que ninguém quer enxergar. mesmo. Se a gente não vê a educação como instrumento de transformação. E aí o que eu acho mais bacana é que a Adriana conseguiu conciliar duas coisas que para mim são fundamentais para que a gente pense de fato numa possibilidade de uma sociedade melhor, mais justa, que é a cultura e a educação. E aí, quando eu falo em cultura ambiental também, cultura no sentido mais lato possível, né? Do Kohler mesmo, da ideia do fazer germinar, do fazer nascer e crescer. E eu entendo que a educação é um elemento fundamental para esse diálogo. Mas é tão inconcebível perceber que, em termos municipais ou federais, às vezes são pastas que não dialogam. Eu acho inconcebível ter um colégio público num lugar onde não tem um equipamento de cultura efetivo, fechado, então. que no final de semana está fechado. É um absurdo. Sabe? Talvez essa sua pesquisa sinalize também possibilidades para que a gente possa, né, de certa forma, enxergar nesses coletivos uma luz para que se pense em políticas públicas de fato que encampem essas ações. Eu dou exemplo do próprio 100% Suburbano, que é um dos seus objetos de estudo, que conseguiu mudar uma praça que era abandonada, que era largada. Exatamente. Né, o Reduto Pixinguinha atualmente, que virou um reduto, um roteiro cultural, uma rota gastronômica. Sim. Mudou totalmente. O Peter Burke tem um texto dele, que agora não me recordo, meu cérebro é de menopausa, tá, gente? Então, assim, né? Ele tá enevoado. Mas é um texto dele que ele fala um negócio muito interessante, que ele fala assim, que em períodos históricos de grandes esperanças, o exemplo clássico, Revolução Francesa. O que é a grande esperança? É aquela coisa que vai mudar tudo. Né? Vai fazer um futuro... Até o nome dos meses do ano os caras mudaram. Né? Vamos criar uma sociedade totalmente nova. E há momentos históricos onde isso acontece. E há momentos históricos das pequenas esperanças. Né? Daquelas mudanças que são mais localizadas, ações, né, de pequenas, às vezes invisíveis, até para o historiador que vai escrever sobre isso. Você tem que, né, ir mais fundo nas investigações. Só que essas pequenas esperanças preparam o caminho para as grandes, né? Verdade. Porque sem isso, sem esse fogo, essa mobilização, né? E eu acho que hoje a gente vive um momento de pequenas esperanças, né? É o que eu te falei, né? Quando eu voltei, eu falei, nossa, mas quanta coisa acontece que eu não enxergava. Tá fora do radar. Mas é impressionante. Não tem nenhum grande movimento no mundo, assim, que você fale, ai, que legal, agora vai. Não tem. Mas tem muita coisa do pequeno acontecendo, né? Então, mas é impressionante como esses pequenos, aí pegando a própria metáfora do vagalume, né? Como eles são capazes de iluminar, quanto mais escuro tá, mais, né? Isso. Quanto mais obscuro o cenário parece pra gente, eu acho que essas pequenas luzes são... Né? Não vou usar norteadoras para não... nem soleadoras. Mas elas iluminam. Acho que a gente precisa. Exatamente. Seguir em frente. E para mostrar também as coisas que às vezes a gente não percebe quando a gente tem uma demanda tão dura como a gente vive hoje, em meio a guerras, em meio a uma série de problemas estruturais. Como a gente tem que olhar para o lado e ver que tem pessoas que se solidarizam com a gente nessas causas, né? Sim. Porque, e talvez a cultura seja um campo que mostre isso de forma mais contundente, né? Exatamente. E aquilo, assim, a gente vive um momento, assim, os partidos políticos populares de esquerda não deixaram de ter importância. Os sindicatos não deixaram de ser importantes. Mas é inegável que há uma reconfiguração tanto do mundo do trabalho quanto do mundo da política que faz com que esses atores clássicos, essas conquistas históricas da classe trabalhadora, não tenham mais o mesmo alcance. Como é que você... Tem a questão da precarização da classe trabalhadora, é muito mais difícil o sindicato atuar e se organizar a partir disso, né?
Então, assim, sem abrir mão desses instrumentos clássicos, existem outras coisas sendo configuradas, né? E eu acho que o campo da cultura é um desses espaços de configuração de novas formas de luta, né? De novos movimentos sociais. E aquilo, e o que é interessante é que como são atores periféricos que estão fazendo, que vivem a realidade, né, desses territórios, não tem aquela perspectiva salvacionista de quem vem de fora, vamos botar aqui um projeto de balé clássico para ensinar essas garotas a se comportarem, vamos botar aqui um projeto de música clássica para esses meninos aprenderem o que é boa música, sabe? Essas coisas que existem, a gente sabe que existem, às vezes são até mais financiados do que, né, os projetos mais orgânicos. E que reproduzem desigualdades, né? Não que não seja legal aprender essas coisas, é legal, mas assim, e às vezes, né, você tem aqueles que são formados ali que encontram suas brechas, e isso é muito bom. Mas é diferente, o propósito desses grupos eles têm um enraizamento no território que é muito diferente, é uma mudança de cultura, é uma mudança de relação com ele, por exemplo, a questão do orgulho do território. Que é isso, né? Eu, quando era adolescente, Niterói era muito diferente da Niterói de hoje. E eu tinha uma parte das umas primas que moravam no Rio, no Jardim Botânico. Quando eu chegava, assim, as amiguinhas, assim, de playground e tal, falavam, suburbana de Niterói. Gente, isso era uma vergonha, assim, era suburbana. Né? Como se fosse uma ofensa. Sou suburbana aí, não sei o que. Eu ficava assim, nossa, eu me sentia pelada, assim, né? Eu falava assim, suburbana. Hoje você tem movimentos, parece besteira, né? Mas você tem movimentos que se afirmam 100% suburbano, sabe? Loucura suburbana. Isso é uma mudança muito significativa para uma cultura da cidade, né? De sair desse espaço da subalternização e afirmar um pertencimento, né? E uma reelaboração da dinâmica da cidade, né? Eu sou um dos organizadores, mobilizadores, um dos que acredita no viradão cultural suburbano, que a gente está no 6º ano que a gente quer fazer uma atividade. Cada vez maior. E é impressionante que no viradão a gente tem essa perspectiva. Primeiro a gente tem que lutar contra a gente mesmo, para que a gente consiga acreditar que a gente é capaz de fazer aquilo acontecer. Porque você cresce historicamente num contexto em que sempre te nega e que você sempre é o suburbano sobre o arquétipo do ruim. Você precisa de um momento de ressignificação disso particular, de você olhar e reconhecer. É um trabalho psicopolítico. O Dudu de Morro Agudo, né, e o Heraldo HB, que são 2 grandes ativistas, militantes culturais da Baixada Fluminense, eles falam muito isso, né? Que as pessoas falam, por exemplo, assim, ai, nossa, não vou ir não, é muito longe. Mas eles estão sempre no centro, eles invertem essa lógica. Falam, não, quer conhecer a gente, tem que vir aqui. Né? E o Dudu fala muito sobre isso, né? Sobre como que o trabalho do Instituto Enraizados lá no Morro Agudo é um trabalho, além de ser pré-vestibular popular, escola de hip-hop, espaço cultural, horta comunitária e tal, é sobretudo uma referência positiva para o bairro de entender isso, quais são as memórias da classe trabalhadora que mora ali, por que se orgulhar de morar ali, né? O que eu vou reivindicar para cá, porque aqui é o lugar onde minhas memórias estão, minha família está, meus sentimentos estão, né? Então isso é uma mudança político-cultural interessantíssima, e como você falou, é um trabalho psíquico também, né? Cara, eu tô aqui... tem tanta coisa pra falar. Eu juro que eu tô aqui, mas cara, olha, eu tenho que me conter, porque a Adriana vai viajar. A Adriana já parou tudo que estava fazendo para vir para cá hoje. Eu já trouxe ela do Grajaú para a Ilha do Governador. Né? Fiz ela esperar aí numa entrevista. Mas, Adriana, é sempre muito bom te ouvir. Nossa, e é sempre muito bom perceber que tem pessoas que estão em lugares que são importantes e que reconhecem a importância desses lugares. Não só o lugar de professora, mas o lugar de ser uma professora numa instituição pública de excelência e saber que você precisa dar uma contrapartida a partir, né, desse lugar que você ocupa. A Adriana é uma intelectual muito generosa, está sempre chamando a gente para participar, para contribuir, e está sempre disposta a ir nos lugares para poder contribuir para essa divulgação científica que é tão importante. O papo foi maravilhoso, eu estou aqui, né, queria perguntar muito mais coisas ainda, mas a gente pode fazer um papo pro subúrbio pós-volta. Na volta da França. Nossa, demais. Não, papo de subúrbio. Estilo Carmen Miranda voltando dos Estados Unidos, né?
Dizem que eu voltei Não, americanizado, eu vou voltar você assim, voltou... nossa, desculpa, eu não tô conseguindo falar português direito. Não tem aquelas pessoas que passam 2 semanas fora e falam, eu não tô esquecendo o Como é português. que é aquela palavra mesmo? Ainda tem um detalhe, a Adriana não vai sozinha, ela vai com a família inteira, né? Olha, vai não, também. vai, porque lá em casa a gente anda Vocês em têm um bando. cachorrinho também, não tem? Não, mas o cachorrinho não vai poder. Ah, eu ia falar isso. Só volta em cachorro também. Pode ir. Não, a gente anda em bando sempre. O Abel com os sambas lá, imagina o Abel. Não, o Abel vai o fazer uma roda Abel doida lá, foi. hein? A gente teve esse ano, em abril, no Festival de Choro, Internacional de Choro de Aix-en-Provence. E ele foi homenageado no festival. O Abel é famoso lá na Homenagem França. justa, justíssima. Ele é mais famoso que eu. Adriana, querida, eu só queria te agradecer novamente. obrigada Muito mesmo. bom esse papo, muito bom mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer. E vou deixar o convite aqui para quando você voltar, se você eu vou quiser vir voltar. aqui explicar como é que foi Volta ele e a a Bel exposição. aqui. Ó, traz Eu muitas e fotos. Pixinguinha voltando em Paris. Os dois As batutas. novidades. Ó, e só para terminar, Adriana, Vamos colonizar eles se lá. nunca foi sorte, sempre foi o quê? Exu. Abrindo os caminhos. Quem que me levou pra França? Abrindo os Foi caminhos ele. do Brasil para o Rio, para o mundo, para a França. Obrigado, Adriana. Ó, Obrigada, vamos Adriana. Vamos brindar pegar com um brinde, água. ó. Não teve Obrigada cerveja demais, hoje, Adriana. mas ó, Muito bom. o papo Obrigada foi a maravilhoso, vocês. cara. E você que está aqui até o final, que assistiu esse papo maravilhoso, não deixa de seguir, conhecer os trabalhos da Adriana. Ó, vai lá, Adriana Facina, tem muita coisa boa, livro, coisas maravilhosas para você conhecer. Se você puder, quando é que vai ser o lançamento da exposição? 12 de setembro. 12 de setembro. Na Maison de Sciences de l'Homme, Se tiver por Saint-Denis. aí. Olha aí, Estiver lá cara. por Paris. Tira uma só foto, colar. manda pra gente. Só colar. Tem Por o Papo de favor. Subúrbio lá, tá na Europa toda, o pessoal assiste. Mas a gente tem intenção de trazer essa exposição pra cá, quem sabe pro museu. Olha, então, vamos esperar. vai E conseguir. você ficou até o final, mete o dedo no like, dá coração, se inscreve, manda pra geral, o Papo Subúrbio é pra você. Valeu, galera, foi muito bom. Obrigado, galera. Caraca. Eu literalmente Bom, vesti a Adriana. camisa, ainda comprei a camisa do... Eu ia falar, o que tá escrito aí? E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!